Vamos lá, hoje nós estamos no capítulo 39, para a glória de Deus, onde vamos falar sobre as vestes dos sacerdotes, que diz assim, capítulo 39, fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Tenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim. E entre o linho fino de obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engatadas em ouro, lavadas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e os pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro, e do pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado, fizeram o peitoral, e seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E gastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de 1 sárdio, 1 topázio e 1 carbúnculo. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem de 1 esmeralda, 1 safira e 1 diamante. A terceira ordem de 1 jacinto, 1 ágata e 1 ametista. E a quarta ordem de 1 turquesa, 1 sardônica, 1 jaspe, e todas eram engatadas nos seus engates de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 caldeirinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das suas cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engates, e as puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, nas suas bordas, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo defronte dele, com defronte da juntura sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com 1 cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício de éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto de éfode de obra tecida, tudo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele,
como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse, e as bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e a púrpura de carmesim do fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o orfato das tiras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra do bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na como um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e a sua coluna, as suas bases, e a coberta de pele de carneiro tinha tintas de vermelho e coberta de pele de texugo. E o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e o pão da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas de ordenança e todos os utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção e o incenso aromático, e a coberta de ponta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas de pátio e a sua coluna, e as suas bases, e a coberta da ponta do pátio, e as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, sacerdote, e as vestes de seus filhos para ministrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Oh, glória, que palavra maravilhosa, né? Que essa palavra venha direto aos nossos corações. E assim nós finalizamos o capítulo 39, para a glória de Deus, crendo que vem mais surpresa por aí, porque a palavra do Senhor, ela vai se renovando e a cada dia nós vemos mais do nosso Deus, né? Então fique com essa palavra, que o Senhor ele te abençoe, te guarde, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!